Se você é um professor que precisa saber se o teu aluno está entendendo a tua aula, então fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar uma ferramenta que te dá feedback em tempo real. Hello people, tudo bem? Sou Henrique Fontinelli, estou aqui mais uma vez com vocês para a gente poder aprender hoje, no nosso vídeo, uma ferramenta que vai te possibilitar você poder interagir com o teu aluno em tempo real. E o que eu quero dizer com isso? É o seguinte, de repente você começa a sua aula ou ainda vai começar a sua aula e você fica naquela dúvida, será que o aluno sabe aquele conteúdo? Será que o aluno é um pouco mais avançado, é um pouco menos avançado? Ou de repente você quer sondar como é que está o clima na turma e aí você vai fazer aquela velha maneira de perguntar: ei, você, o que você acha disso? Fulano, você está gostando da aula? Fulano, fale para mim o que você mais gosta. Isso daí é uma maneira já ultrapassada de você poder interagir com esse aluno, tá? Então hoje eu vou te mostrar uma ferramenta chamada Mentimeter. O Mentimeter, ele vai te possibilitar você poder, durante a tua aula ou no início da tua aula, você poder sondar esse teu aluno de forma anônima. Então quando você utiliza a ferramenta e você pergunta para esse aluno determinados tipos de pergunta, você consegue muito mais uma interação entre os alunos e entre os alunos com você, tá certo? Então fica comigo que eu vou te explicar o passo a passo de como você criar isso no vídeo de hoje, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Eu estou aqui com ela aberta, tá? Eu vou deixar aqui depois nos comentários, na descrição do vídeo, o link para você acessar essa ferramenta, ok? Mas essa daqui é a nossa tela inicial da ferramenta, tá? O Mentimeter, o que ele vai te possibilitar? Claro, evidentemente, antes de começar tudo isso daqui, é preciso ter algo-chave. Primeiro, eu tenho que ter uma internet, tá? Essa internet, tanto para mim como para o meu público, eles têm que ter internet. Outra coisa, eu preciso ter um computador e eles também precisam ter ou um computador ou de repente um celular, tá certo? Mas eu preciso de ambas as partes ter uma conexão com a internet e ter alguma ferramenta, algum celular, algum notebook, alguma coisa nesse sentido para poder dar certo a tua dinâmica. Porque senão tu não vai ter como aplicar isso daí em sala de aula, tá? Então o que é legal da ferramenta? É que ele vai te possibilitar uma interação em tempo real. Então você consegue fazer uma pergunta e eles automaticamente respondem. E mais bacana ainda, é que tudo é em formato de anonimato. Então isso ainda valoriza ainda mais a participação deles em sala de aula, né? Então aquele aluno tímido, aquele aluno que tu não consegue arrancar nada dele, facilita muito. E agora nesse tempo de pandemia, nesse tempo de quarentena, melhor ainda, porque quando tu passa uma atividade para casa, tu consegue saber naquele exato momento o que eles estão absorvendo ou não naquela atividade, do que tu tá vendo lá em um fórum de discussão, comentário por comentário. Aqui não, aqui tu junta tudo isso daí e tu consegue ao mesmo tempo bater uma foto, vamos dizer assim, uma radiografia daquela tua turma, de como é aquela tua turma de acordo com as perguntas que você colocar para ela responder, ok, pessoal? Então é basicamente isso, a ferramenta te possibilita você fazer esse meio de campo aí, essa interação com o teu aluno, tá bom? Claro, evidentemente, estou falando para você, professor, né? Mas isso daqui é aplicado para palestras, por exemplo. Né? Isso daqui pode ser aplicado para uma determinada palestra sem problema nenhum. Você consegue interagir com o teu público também nesse sentido, para ver se ele está compreendendo o que tu está falando naquele momento, tá bom? Então eu tenho aqui a minha tela inicial, ele é bem intuitivo, tá bom? Então você não precisa saber um pouquinho de inglês, ok? Mas se tu não souber um pouquinho de inglês, você tem como traduzir isso daí tranquilamente, depois eu te ensino em outro vídeo, tá? Ok? Então você tem a tela inicial aqui, aonde nesse lado esquerdo ele vai ter aqui o teu menuzinho, tá? Então eu vou te ensinar o básico do que você precisa para poder usar a ferramenta, tá certo? Your presentation, né? Suas apresentações. Então nessas suas apresentações, tudo que você já fez, ele fica registrado aqui. Esse plano que eu estou mostrando para vocês é o meu plano gratuito, tá? Então eu uso ele gratuitamente e dá de boa para eu poder utilizar ele nos ambientes de trabalho onde eu trabalho, tá certo? Com os meus alunos de boa.
Tá? Então, por onde eu vou começar? Eu vou começar aqui por New Presentation, né? Aonde eu vou criar uma nova apresentação. Mas eu já tinha salvo aqui uma para facilitar a nossa vida, tá? Então, eu vou criar aqui, clicar nessa ferramenta, Treinamento Corona, tá? O que é o Treinamento Corona aqui? É um arquivo, é como se fosse um arquivo, né? Então, você vai criando seus arquivos dentro da ferramenta, tá? Então é muito parecido com o que eu já vim ensinando para vocês em outros vídeos, como no caso lá do Kahoot, que você cria também um arquivozinho lá. Então você cria esse arquivo, ele fica hospedado lá no site do Mentimeter de boa, tá bom? Então quando você cria um novo Mentimeter, ou você abre, e vou mostrar para vocês que tem como você duplicar, que foi o que eu fiz aqui, ele vai te abrir essa tela, né, onde você vai poder editar agora o teu Mentimeter, tá bom? Então vamos lá entender o que essa tela traz. Aqui em cima, ao lado do Home, você bota um nome para aquele teu arquivo. No meu caso aqui eu botei o nome Treinamento Corona, tá certo? Claro, evidentemente você vai começar uma pesquisa, você pode começar logo direto pela pergunta, sem problema nenhum. Mas se você quiser fazer uma introdução, ele tem aqui algumas possibilidades, que é isso que eu vou te mostrar agora, tá? Nesse meu lado esquerdo aqui, nesse menu, é muito parecido com aquela história lá do PowerPoint. Então é como se fosse alguns slides, que ele chama de slides, são os meus arquivos ali do lado sendo trabalhados, né? Então é onde você vai ver ali cada tela que você vai trabalhar com o seu aluno. Um slide desse corresponde a uma tela que você vai exibir para esse aluno, ok? Então vamos lá. Eu tenho aqui os slides, quando você passa por cima dele, você pode duplicar aqueles slides ou você pode copiar aquele conteúdo para uma outra apresentação ou simplesmente deletar aquele slide, ok? Beleza. Do meu lado direito eu tenho um outro menuzinho também, que é o básico para poder trabalhar. Então aqui, toda vez que tu cria um novo slide, ele vai te adicionar aqui um tipo desse slide, tá? Com um detalhe, pessoal, alguns tipos de conteúdo, né, eles são restritos para a versão free. Então eu só posso colocar 3 tipos de conteúdos para a versão free. Como vocês percebem aqui, ó, múltipla escolha, nuvem de palavras, perguntas abertas, escolher a imagem, ranking, escala, eles são fechados para a versão free quando você ultrapassa esses 3. Como no meu caso aqui, olha, eu tenho 3 já tenho aqui 5 slides, ele bloqueou, tá certo, pessoal? Então esses 6 tipos aqui, ele bloqueia depois que você usa eles 3 vezes, tá certo? Então fica essa dica aí, tá bom? Aí eu tenho os outros tipos também, tá? Que é o Q&A, que é Question and Answer. Perguntas e respostas, tá? Que eu vou mostrar cada item para vocês. Outra coisa que você tem também é o Quiz Competition, né? Então você pode também elaborar ali um quiz nesse sentido aí. Com um detalhe, pessoal, o relatório dele não vai também... Tu pode até usar o relatório dele, mas eu não aconselho você estar utilizando muito aqui o Quiz Competition. É mais interessante o Mentimeter para você usar ele como um feedback da turma, né? Eu vou já te mostrar um caso que eu fiz aqui que eu consegui saber da turma, né? Então às vezes serve até de quebra-gelo para a tua turma, ok, pessoal? Vou explicar isso mais à frente, tá bom? Então eu tenho aqui tipos de perguntas, tá ok, pessoal? E aí eu tenho aqui conteúdo de slide, né? Então eu posso também fazer os meus próprios slides. Mas me diz que cada telazinha dessa é um slide? Sim, mas você pode adicionar dentro da tua interação com o teu público, não só perguntas, mas como você pode dar também conteúdos. Né? Então tu pode pegar lá um PDF, um arquivozinho PDF, e aí você bota tudo aqui e você vai fazendo. Então no meio do teu PDF tu pode fazer uma pergunta, saber o que vocês estão entendendo ou não isso daí, ok, pessoal? Então vamos lá, tá? Então eu posso colocar aqui, né, um cabeçalho, um parágrafo, uma lista, um slide de imagem, né, uma lista com imagem ou até um próprio documento, tá certo? E aqui ele tem outras coisas também que são para o nível avançado. Você pode, aquele mesmo caso lá de cima, só vai utilizar eles até 3 vezes cada tipo desse, tá bom? Aqui ele tem aqui uma versãozinha, formulários rápidos, que é só para quem é pago, tá? Ok? Então só ele aqui que é diferente para a questão do pago. Então aqui tem também Who We Win, que é quem venceu, né? Alguma coisa desse tipo. Eu vou te explicar cada tipo desse daí, tá bom? Então, pessoal, deixa eu começar a explicar aqui para vocês o que eu já fiz, tá bom? Então eu tenho aqui meu slide, fiz aqui um slide primeiro, seja bem-vindo, né? Isso é um slide de abertura,
tá? Então nesse primeiro espaço aqui, dessa primeira aba, tu tem um tipo de slide. No segundo espaço, tu tem o conteúdo desse slide, que é o que você edita, o que vai aparecer aqui dentro. Então acompanha comigo. Nesse meu caso, como é um slide de cabeçalho, eu posso colocar aqui, seja bem-vindo, aluno. Tudo que você faz, ele vai replicando aqui na tua tela. Isto é, aí tu tem aqui um subcabeçalho, né? Então isto é um slide de abertura para o meu vídeo. Ok? Então, você coloca tudo que você bota aqui, ele vai replicando aqui na tua tela, aqui no centro, ok? E você pode também colocar algumas reações para esse teu slide. Então, tu pode botar lá se a pessoa está gostando, coraçãozinho, está com dúvida, se bota lá o like ou dislike, fica a seu critério nesse sentido. E essa minha última aba aqui é a Customize, né? Customizar. Então, eu posso também fazer com que essa votação seja fechada, eu posso esconder aquelas instruções da barra dele lá, né? Então você pode esconder, olha, quando eu habilito aqui, ele aparece de novo as instruções, então você pode fechar isso daí, tá bom? Ou você pode também esconder os resultados, quer dizer o quê? Quando a pessoa vai voltando, não vai aparecer a resposta dela. O que acontece? Vamos supor que tu pegue e escolha uma nuvem de palavras, uma nuvem de tags, né? Word Cloud aqui, uma nuvem de palavras. E aí a pessoa, tu tem uma turma de 50 alunos, as 2, 3 primeiras pessoas que colocar palavras lá, vão tendenciar o restante da turma a colocar palavras parecidas. Ok? Entenderam aí? Então, se tu coloca isso daqui como esconder resultados, eles estão enviando os resultados para o teu Mentimeter, ao vivo ali, só que não está aparecendo. Quando todo mundo disser que está votando, e você vai ter como acompanhar isso aqui no teu slide, porque no ladozinho direito, no canto direito inferior, ele vai aparecendo na quantidade de votantes. Então, cada pessoa que entra e envia os seus dados, ele coloca como um votante, tá? Então, se tu tem 50 alunos, apareceu 50, quer dizer que todo mundo terminou. E aí, nesse caso, tu pode mostrar os resultados. Fica muito mais intuitivo, né? E não tendencioso a um resultado meio que falho, tá certo, pessoal? Então, fica também esse teu critério aí, tá certo? Esses outros recursos aqui são para a versão premium, né? Para a versão paga. Então, não vou entrar nesse caso aí, tá bom? Então, vamos lá. Acima desse menuzinho, dessa aba, existem outros 3 menus, que é o Example, Themes e Configure, né? Então tu tem também alguns exemplos prontos, tá? Quando você clica nesses exemplos, ele já traz para ti ali uma série de itens, já como se fossem modelos, modelos pré-prontos, né? Então você pode utilizar um modelo desse, tá sem ideia, sem o que tu pesquisar com os teus alunos, sem o que tu perguntar para eles, você vem aqui e ele vai te dar uma série de resultados, uma série de modelos para você trabalhar, tá bom? Outra coisa, no outro menu, é o temas, né? Então você pode adicionar também um tema para o seu Mentimeter. No meu caso aqui eu coloquei o branco, mas eu poderia colocar o verde, né? Greenhouse. Aí quando eu volto para lá, ele fica com a minha tela verdinha lá, preta, entenderam? Então é aqui essa possibilidade. E tem esse outro item do teu, menu, que é o Configure, certo? O Configure, ele vai te configurar alguns detalhes que eu acho bem interessante. Olha, ele tem aqui a questão do ritmo do apresentador e ritmo do público. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, que tu pode, justamente de acordo com o teu ritmo, ou seja, tu vai passando cada slide, tu vai passando ali cada tela, né? Já o ritmo do público não. Quando o teu público, todo mundo terminar de votar ali, automaticamente ele já passa para a próxima pergunta, entendeu? Então fica a teu critério nesse sentido. Se você for utilizar ao vivo, né? Quando eu digo ao vivo presencialmente, então usa sempre o ritmo do apresentador, porque você controla. Agora, no nosso caso, como estamos usando muito à distância, muito remotamente, bota ritmo do público, que fica melhor, porque quem está à distância tem um ritmo diferente, tá certo, pessoal? Então fica essa dica aí também, tá bom? Então, ele pode definir aqui também o ritmo da linguagem, né? Inglês, olha, aqui ele tem português Brasil, tá? Então você pode também fazer esse tipo de configuração aí, tá certo, pessoal? Então vamos lá. Entendemos aí, basicamente é isso que ele traz aí na tua tela, tá? Com um detalhe, quando chegar aqui no final eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão executar isso daqui, tá bom? Então vamos lá. Pessoal,
Trouxe aqui para vocês justamente isso já pronto, para que vocês possam ter ideia do que vocês podem estar perguntando para os alunos de vocês. Então, vocês estão utilizando uma aula remota, suponhamos agora, tá? Ou até uma aula mesmo presencial. Então, tu pode fazer alguns feedbacks da turma, você pode ter alguns feedbacks da turma. Que tipo de feedback, né? Você pode estar justamente perguntando à tua turma naquele exato momento o que é que eles estão sentindo. Teve casos que, por exemplo, eu perguntei na turma, o que vocês esperam do curso nesse semestre? Aí eles foram postando, No final eu descobri que a grande maioria queria comprometimento. Entenderam? Então eu consegui, de certa forma, fazer com que todos participassem e conseguiram, no final, saber o que eles queriam. Se eu fosse perguntar de um por um, eu provavelmente não ia ter o mesmo resultado, tá? Então, como é de forma anônima, fica muito mais fácil vocês trabalharem também nesse sentido aí, tá bom? Então eu tenho aqui a ferramenta, tá? Do tipo, que tipo é essa ferramenta? Ora, do tipo de múltipla escolha. Ok? Então, qual é o conteúdo que eu vou estar utilizando aqui com ela, tá? O conteúdo que eu vou estar utilizando aqui, aí eu faço uma pergunta. Em relação ao tempo da aula, você considera? Aí eu digo, não tive tempo para acompanhar o raciocínio, pouco tempo para muito conteúdo, tempo suficiente para tirar dúvida ou tempos até demais. Então, você pode fazer ali uma série de universo para eles perguntarem. Henrique, mas eu não quero fazer um universo, eu quero deixar uma coisa aberta. Você vai ter outros tipos para você utilizar, tá bom? Mas nesse caso aqui, do tipo múltipla escolha, você tem que botar um universo fechado de respostas, ok? Pode ser 2, 3, 4, 5, você tem aqui as possibilidades que você quer, tá bom? Logo abaixo, você tem aqui o resultado. Se você quer o resultado em barras, se você quer o resultado em donut, que eles chamam, né, como se fosse ali uma espiral, né, um círculo, ou pizza, tá? Ou você pode também colocar como pontos. Fica a seu critério também nesse sentido, ok? Então, mais embaixo tu tem os extras, né? Mostrar a resposta correta, você pode de repente ali dizer se existiu uma resposta correta, tá ok? Como eu não acho viável isso, como não é um quiz, é melhor não deixar essa pergunta aqui. Você pode colocar como percentual ou você pode colocar como quantidade. Eu prefiro deixar em percentual, porque se teu público é pequeno, fica melhor. Fica até um pouco mais motivador para você, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Aí, o seguinte, vamos lá para a parte de customizar. Então, customizar aquilo que eu falei para vocês. A votação vai ser fechada, né? Então eu só vou abrir no momento que eu disser para abrir a votação. Então eu posso deixar lá, suponhamos, tu começa a dar aula, tu começa a falar sobre o assunto, tu não quer que aquilo ali vá logo ser respondido, né? Aí a pessoa já vê lá o código, vai lá e começa a responder. Não, você fecha na hora que você quiser, você abre lá com o botãozinho que aparece aqui embaixo, ó, Open Voting, né? Então você abre a votação no momento que você quiser. E aí, se você quiser também, você pode esconder as instruções lá em cima. Eu sempre deixo esse daqui aberto, tá? E tem a questão lá do esconder resultados também. Tá bom? Você pode habilitar isso no momento que você quiser durante a tua apresentação, certo? Então, esse é um tipo, tá, pessoal? Suponhamos que eu quisesse mudar o outro tipo para outro tipo. Tá aqui os dados, então você pode colocar nuvem de palavras, né? Então, em relação ao tempo da aula, você considera, tá? Então, nesse caso, você vai dizer quantas entradas por pessoa ele pode responder, tá? Então eu posso dizer assim, que a pessoa vai dar só uma resposta. Quando eu digo só uma resposta, ela vai ter só um campo para colocar a resposta dela. Com um detalhe, nuvem de palavras, é interessante que a pessoa coloque uma palavra e não de repente uma frase, tá? Porque quando ele for colocar lá no sistema, quando ele for rodar isso daí, ele vai entender que aquela frase toda é só uma palavra. Então você tem que deixar isso aberto. Se você quer que a pessoa fale várias coisas, então coloca 3, 2, 4, 5 campos, é isso que você vai ter que colocar para a pessoa, tá bom? Aqui ele tem também um filtro de palavras, né? De palavras profanas, vamos dizer assim. Então você pode clicar aqui, né? Palavras em português, para evitar que a pessoa coloque de repente ali uma palavra meia, né, capciosa. Então cuidado. Como você vai colocar alguma coisa aberta, pode vir coisas legais e pode vir coisas também de brincadeiras de mau gosto. Então você tem que saber lidar com aquela situação naquele exato momento. Eu já fiz isso, houveram algumas brincadeiras, mas eu soube contornar a situação. Então cuidado com isso daí também, tá bom? A parte do customizar é a mesma coisa para eles, tá certo, pessoal? Aí eu tenho aqui, por exemplo, colocar aqui outro tipo. Eu posso colocar perguntas abertas, tá? Então eu posso dizer lá, o que você me faça uma pergunta sobre determinado tema.
Aí a pessoa pode fazer a pergunta. E aí essas perguntas, elas podem ser feitas desta forma, né? Vários balõezinhos, uma por uma, ou de repente tu vai colocar ali no grid, né? Que apareça ali de acordo com o que tu vá selecionando. Ela vai subindo o gridzinho lá, tá bom? Então fica a seu critério também. Um outro tipo, que é de escala. Então, você pode estar também utilizando uma escala. Então, de repente, tu não quer uma resposta precisa, mas tu quer ali uma mediana. Por exemplo, pessoal, a temperatura da sala está muito fria ou está muito quente? Aí você pode colocar uma escala ali e você vai saber. Se tiver, as pessoas acharem que está muito quente, então você pode colocar ali aumentar a temperatura ou diminuir nesse caso aí, tá? Então você tem essa possibilidade também, tá? E aí tu pode colocar ele no statuszinho de barra ou também ali como se fosse uma teia, tá bom, pessoal? Aí aqui, quando você coloca esse tipo, você vai colocar extremos, né? Maior, menor, discordo, concordo, muito, pouco. Então tu vai sempre colocar ali coisas antagônicas uma à outra, tá? Para que ele possa navegar e colocar ali um valor entre isso daí. E os valores você pode dizer também, de 0 a 10, de 1 a 5, de 0 a 3, não sei. Esses valores você também que diz, é o seu universo que você controla aí, tá bom? Nesse tipo aí. O outro tipo é o ranking, né? Então no ranking também você pode, né, fazer com que eles façam uma votação, primeiro, segundo, terceiro lugar. Quem você acha que é o mais simpático da turma? Aí eles vão colocar lá, né, fazer uma votação naquilo ali. Então é bom para vocês fazerem de repente uma eleição de líder, alguma coisa nesse sentido aí, tá bom? O outro tipo aqui é escolher a imagem, né? Então de repente você quer fazer com que eles escolha uma camisa da turma, aí tu bota lá imagem 1, imagem 2, imagem 3, aí como é que tu vai adicionar essas imagens? Você vai aqui do lado, ver que aparece um símbolozinho de imagem, então você vai pegar essa daqui e vai justamente colocar uma imagem. Então ele traz aqui algumas bibliotecas, certo? Que você pode estar utilizando a imagem da biblioteca lá, ok? Ou você pode também estar subindo, fazendo um upload daquela imagem para o seu arquivo, tá certo, pessoal? Aqui embaixo, aqueles mesmos configurações, tá certo? O outro tipo aqui no caso, question and answer, né? Que seria perguntas e respostas. Então, você pode fazer com que eles façam uma pergunta e você vai automaticamente respondendo aquilo ali também, tá certo? Então, é bem interessante isso daí, que é question and answer, ok? O quiz, como eu falei para vocês podem colocar também em formato de quiz, tá? Então você vai dizer lá qual é a resposta correta e aí vai dizer para ele se vai ter um tempo ou não, muito parecido com aquela história lá do Kahoot, ok? Mas o princípio dele não é de quiz, né? O Mentimeter, ele veio não para ser um quiz, por isso que eu não uso ele para um quiz. O quiz eu uso com o Kahoot. Nesse caso aqui, inclusive aqui em cima eu vou deixar o link do vídeo que eu falo sobre o Kahoot, tá certo, pessoal? Mas esse daqui, eu uso ele para eu poder ter o feedback da turma em tempo real, saber o que eles estão pensando naquele exato momento. Para isso que me serve o Mentimeter. Então o fundamento dele é esse, então ele se presta melhor a fazer esse tipo de papel, ok? Então tu tem aqui, né, um outro tipo também, que ele fala de perguntas e respostas também, tá certo, pessoal? Então, tipo de resposta, aí ele vai colocar aqui também, né, alguns dados nesse sentido aí, tá? O conteúdo de slide, que eu já falei para vocês, e a questão também de pontuação. Acho bem interessante essa daqui, que ele chama de pontuação, tá? O que quer dizer com isso daqui? Suponhamos que você quer fazer um rateio na turma, né? Você quer fazer um rateio. Gente, a gente vai fazer uma cesta básica e o que a gente deve comprar de ingrediente? O que vocês acham? Então a gente pode colocar, nós temos R$100. Então quantos por cento a gente vai destinar para o arroz? Quantos por cento vai destinar para o feijão? Quantos por cento vai destinar para a carne? Quantos por cento vai destinar para o óleo? Então cada um vota de acordo com o que ele acha. Eu acho que deve comprar mais arroz. Então ele aumenta aquela escala do arroz e diminui do óleo. Entenderam? Então ele faz ali uma divisão pela quantidade de respostas que você tem. Então cada um vai dizer o tanto. Se ele aumenta um item, quer dizer que no outro item ele vai diminuir. Aí no final tu vê quais são os itens mais votados, né? Suponhamos que você vai fazer uma excursão com eles. Pessoal,
Quanto tempo vocês acham que a gente tem que ficar na praia e quanto tempo vocês acham que a gente tem que ficar no museu? Aí eles vão dizer lá, mais tempo na praia, menos tempo no museu. Outros vão voltar mais tempo no museu, menos tempo na praia. Entenderam aí? Então serve para quando você tiver essa necessidade de perguntar para eles algum tipo de padrão nesse sentido aí, tá bom? Aí tem aqui também a questão do gridzinho que ele mostra pra gente, né? Que o grid ele vai trazer também ali como se fosse um quadrante, uma matriz, que eles vão estar também ali votando e qual é o quadrante que eles acham mais importantes, né? Então ele traz para ti ali justamente os valores, né? Tá? Em forma de matriz, ok? Então você bota lá, olha, discordo, concordo, para cima, para baixo, o que eles acham? Ah, eu concordo, então ele puxa mais, eu concordo, mas não é tão urgente. Ah, eu concordo, mas é pouco urgente. Daqui, ó, urgente, né? Aqui é pouco urgente, né? Então você vai colocando aquela informação e aí a pessoa vai votando dentro daquele quadrante ali que ele acha mais interessante, tá certo? É bem legal esse tipo aqui, né, da matriz do grid que ele chama, tá bom? Esse Quick Form é para quem faz upgrade, eu não tenho, eu sou plano free, ok? E tem o campeão. O campeão você pode fazer aqui também. Então, vamos eleger quem é o mais bonito da turma. Aí você pode pegar ali e fazer uma votação com eles, né? Então ele vai votando lá e vai ter um campeão nessa história aí. Ou então fazer quem é o líder da turma. Aí vão votando, quem for o mais votado é o líder e o segundo lugar é o vice-líder, ok? Então serve para esse tipo também, tá? Não tem mistério quanto a isso, tá certo, pessoal? E aí, você perceba que Henrique, tu falou que só tem 3 slides. Então, gratuitamente, ele te possibilita com alguns tipos desses daqui, apenas 3 slides. E por que eu tenho 5? Porque eu coloquei slides, ó, que ele me abre além dos 3. Então, eu vou colocar aqui um novo slide, ó, tá? Então, ele diz assim, ó, faça upgrade para mais tipo de questão. Então, ele bloqueia alguns tipos de questão, porque eu já passei do meu limite, e deixa aberto outros, tá certo, ó? Então, a única que ele deixa aqui aberto de questões populares é o QMA, né? Question and Answer, ok? O resto ele vai deixar aqui bloqueado, né? Aí vai me deixar só eu colocar conteúdo ou então fazer um quizinho ali, tá certo, pessoal? Beleza? Então, esse é a forma de você colocar os dados no quiz, né? No quiz não, perdão, no Mentimeter, tá? Para ter esse feedback da tua turma, tá certo, pessoal? Pronto, você feito isso e agora, como é que eu faço para me poder praticar com o meu aluno que eu fiz, tá certo? Então, para eu poder praticar com o meu aluno, eu faço da seguinte forma: eu já criei todos os meus slides, tá? Então eu criei lá, suponhamos, 10 perguntas, 10 interações com esses meus alunos. Então eu tenho 2 formas de fazer isso. Ou eu vou compartilhar, apertando esse botão Share aqui, tá? Onde eu vou pegar um link e vou justamente compartilhar com esses meus alunos, né? Com a minha turma lá, se ele está remotamente, eu compartilho esse link. Não tem lógica se eu estiver na mesma sala de aula com isso daqui, compartilhar com eles. Por que não tem lógica? Porque você vê que ele já te dá aqui, olha, um item, né? Acessar mente.com e usar o código, tá? Então, com um detalhe aí, pessoal. Quando você vai criar o Mentimeter, quando você vai criar um arquivo teu, né? Quando você vai criar esse feedback, você cria no site mentimeter.com. É aonde você vai editar esse arquivo. Agora, quando você for, vamos dizer assim, jogar, quando você for executar esse arquivo para a tua audiência, ele vai acessar o site chamado mente.com, tá? Menti.com no caso, tá? E vai colocar um código lá, que é o código como se fosse da tua sala ali, né? Do teu arquivo ali. E ele acessa aquilo ali e vai colocar o ponto de vista dele, ok? Então vamos lá. Como é que eu faço isso então? Tem um botãozinho chamado aqui Present, né? Seria apresentação. Então você clica nesse botão no momento que você vai iniciar com a sua turma. Tá ok? Então isso daqui agora, se vocês acessassem agora, nesse exato momento aqui, esse arquivo, e colocassem esse código, aonde é que eu vou acessar, Henrique? Acessar no site mente.com e usar o código 713462, vocês vão estar justamente aqui interagindo comigo em tempo real. Então, aqui tem a minha pergunta e o que vocês iriam respondendo lá iria aparecer aqui para mim, certo? Com um detalhe, aqui do lado tá vendo 0, então toda vez que for entrando uma pessoa e for respondendo, vai aumentando esse número aqui, ok? Então fica também
esse detalhe aí. Aqui do lado, vocês viram que eu apertei, vou voltar aqui de novo, apertei aqui a engrenagem. Então aqui você pode colocar full screen, esconder resultado, né? Fechar a votação. Veja que, fechei a votação, não vai poder mais abrir. Não, no momento que você quiser, você vem aqui, ó, Open Voting, tá? E quando você quiser mostrar os resultados, você clica aqui em Show Results, ok? Beleza? Então aqui fica uma parte também de uma configuraçãozinha para que você possa estar configurando em tempo real também aquilo ali, tá? Então você bota isso daqui em um data show, em uma tela e eles vão respondendo no celular ou vão respondendo em um computador e você vai vendo isso daqui em tempo real. Então não tem mistério nesse sentido aí, tá bom, pessoal? É bem simples de se trabalhar, não tem mistério nenhum quanto a isso, tá? E aqui, vamos clicar aqui no botão Home, voltar para lá, para eu te mostrar alguns detalhes interessantes, tá certo? Então, quando você cria o seu arquivo, ele vai voltar para cá e vai dizer, olha, tem 5 slides e não teve nenhum votante, tá certo? E aqui você tem algumas opções, você pode abrir ele, você pode compartilhar o link para alguém votar, você pode exportar os resultados, ou você pode colocar ele dentro de uma pasta específica, tá certo? Ou se de repente você quer usar aquela mesma pergunta para uma outra turma e tu não quer misturar os resultados, você vem aqui e duplica aquela ferramenta. Quando você duplica, ele carrega todas as perguntas, todos os slides para você, mas sem nenhuma resposta, ok? Então cuidado, toda vez que você quiser utilizar o mesmo tipo, né, de arquivo, você vai duplicar ele, porque ele leva as perguntas, mas não leva as respostas, ok? Aí se você não gostou mais e quiser deletar, você também deleta, tá certo, pessoal? Então é bem simples, é bem tranquilo, não tem mistério para você utilizar o Mentimeter aí, tá bom, pessoal? Então, resumindo aí, o que é o Mentimeter? O Mentimeter é uma plataforma que vai te possibilitar você ter feedback em tempo real da tua aula ou da tua apresentação, se você de repente for um palestrante, tá? Você vai entrar, vai criar uma nova apresentação, vai colocar aqui um nome para ela e vai criar a apresentação. Criando essa apresentação, ele vai te chegar numa tela muito parecido com o PowerPoint, onde do lado esquerdo ele vai ter os teus slides, do lado direito ele vai ter o tipo. Então, cada slide tem direito a ser um determinado tipo, ok? E você pode alterar isso na hora que você quiser, ok? Dentro desse lado direito, você vai configurar esse teu slide, tanto com o conteúdo, com a pergunta, com as respostas, quanto pelo tipo ou com alguns critérios lá também de configuração dele, tá? Se você quiser algo pronto, mexer na tua estrutura, tu vai pegar aqui na parte de exemplos, ele vai carregar para ti alguns exemplos prontos, tá? Então você seleciona lá e vai justamente pegar lá e colocar um slide, um modelo pronto para a tua apresentação, tá? Então ele traz aqui alguns modelos prontos. E se você quiser mudar a cor dele, o tema dele, você pode fazer isso. Um detalhe, tá, pessoal? O tema dele você pode personalizar com a tua logo, mas para tu personalizar esse tema com a tua logo da tua empresa, você tem que pagar, tá? Então ele só vai em um plano pago. Depois de feito tudo isso, você pode compartilhar ou você pode iniciar a apresentação. E aí ele vem para essa tela e você já começa a jogar com os teus alunos, com o teu público, tá bom, pessoal? Sei que de repente pode ter ficado alguma dúvida no ar, é claro, evidentemente, num vídeo desse a gente tenta explicar o máximo possível de detalhes, mas às vezes fica algum detalhe que a gente não conseguiu lembrar ou que a gente não conseguiu colocar no vídeo. Se ficou alguma dúvida com você, se ficou alguma dúvida para você, você comenta aqui embaixo, deixa nos comentários a sua dúvida que assim que eu puder eu já dou um feedback para você. Espero que vocês tenham gostado, curtam o nosso canal, acompanhem a gente nas redes sociais e até o nosso próximo vídeo, tá bom, pessoal? Tchau, tchau, pessoal! Se você é daquelas pessoas que estão... 3, 2, 1, REC! Se você é uma daquelas pessoas... Não, naquela pessoa não, naquela luz. 1, 2, 3... 1, 2, 3. Não. 1, 2, 3.